Olá a todos, espero que estejam de saúde neste tempo um pouquinho difícil para todos. Vamos hoje falar um pouquinho de queda de cabelo. O primeiro conceito que eu gostaria de introduzir é que a queda de cabelo não é a perda dos folículos. Qual é que é a diferença? Nós temos uma fábrica celular que se chama folículo, que é aquilo que nos produz os cabelos. A queda de um cabelo, se imaginarmos que isto é o folículo que está dentro da nossa pele e que é um derivado epidérmico, significa que é um derivado das células mais superficiais da pele, produz um cabelo. O cabelo, quando cai, o folículo continua cá e vai produzir seguidamente outro folículo. O tempo que demora a produzir um folículo, o tempo que demora o cabelo a cair, tudo isso varia um pouquinho consoante o local do nosso corpo. Se estivermos a falar do couro cabeludo, o habitual é o ciclo do cabelo ter cerca de 4, 5, 3 anos, ao fim do qual cada cabelo individualmente é renovado. Vai embora este e virá outro. Portanto, quando nos cai cabelo, não estamos a perder folículos. O número de folículos é o mesmo. O que é que isto significa? Significa que no longo prazo, o número de fios que vamos ter é o mesmo. Momentaneamente, poderemos ter menos volume de cabelo na cabeça. Existem muitas causas para nos poder cair mais cabelo do que é o habitual. A primeira que todos conhecemos é a queda sazonal. Muitas pessoas, quando chega ao tempo quente, o tempo quente induz queda de cabelo. Quem tem cães, por exemplo, sabe muito bem que no fim do verão os animais perdem pelo. Os humanos têm um pouquinho este fenómeno também. Quando somos sujeitos a temperaturas muito altas, por mecanismos hormonais sensíveis à temperatura, vamos perder pelo. É um mecanismo adaptativo. Isso pode suceder também por outros motivos, além da variação das estações. Pode-nos acontecer quando estamos doentes, depois de um parto, pode-nos, no caso das senhoras, quando param em ovulatórios, com o próprio stress, o próprio cansaço da vida, pode induzir alterações no ciclo do cabelo que faz com que o cabelo nos caia. É muito importante sabermos que existe um timing entre esse fenómeno que sucede e a queda do cabelo, que normalmente é à volta de 3, 4 meses. Significa isto, por exemplo, que se tivermos uma preocupação grande ou se estivermos doentes, não é imediatamente que normalmente nos cai o cabelo, mas 3 ou 4 meses depois, porque a fase final do ciclo, que se chama telogene, dura esses 3 ou 4 meses. O que é que isto significa? Que a partir do momento em que o folículo entra nessa fase que se chama telogene, independentemente do que ocorra, ao fim desse tempo esse cabelo vai cair. Por outro lado, estamos também perante às vezes situações em que temos uma perda irreversível do folículo. Quais são as situações mais frequentes em que perdemos para sempre folículos? Por um lado, na calvície comum, a chamada alopécia androgenética, os folículos vão ficando cada vez mais mirradinhos, 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 até que desaparecem. Uma vez desaparecido o folículo, não há hipótese de ter aí cabelo novamente. O outro tipo de situações que pode suceder, que faz uma perda irreversível dos folículos, são umas doenças que chamam alopécias cicatriciais primárias. As mais conhecidas destas são o líquen planopilar, a alopécia fibrosante frontal. Estas doenças o que é que fazem? Fazem um fenómeno inflamatório na pele que vai destruir o próprio folículo. O folículo tem umas célulazinhas na zona mais alta que permitem reconstruir todo o folículo. Imaginemos, por exemplo, que se tratava de um fígado, era como se a partir de um bocadinho do fígado conseguíssemos reconstruir todo o órgão. Os nossos folículos conseguem fazer isto. Mas para que possam fazer isto, têm que estar presentes umas células que se chamam células pluripotenciais, que estão na zona mais alta do folículo. Se as doenças inflamatórias destroem esta parte também, então temos uma perda irreversível do folículo e não teremos possibilidade de voltar a ter cabelo nesse sítio. Portanto, teremos uma calvície irreversível. Essas doenças chamam-se alopécias cicatriciais. Por oposição às alopécias não cicatriciais, como, por exemplo, a alopécia androgenética, que é a calvície comum, ou uma doença que muita gente conhece, que se chama alopécia areata, que é aquela que nos provoca peladas, em que a perda do folículo não é irreversível. Porquê? Porque as tais célulazinhas pluripotenciais não são destruídas e, portanto, é possível reconstruir o folículo a partir dessas células. O que é que este tempo que estamos em casa de Covid tem a ver com estas coisas? Em primeiro lugar,
ao estar muito mais tempo em casa, vamos nos aperceber com muito mais facilidade do cabelo que nos cai. Normalmente estamos no trabalho e não vamos ver tanto cabelo pela casa. Portanto, há um primeiro fator, que é um fator de nos apercebermos mais do cabelo que cai, mesmo que continue a cair como normalmente. Por outro lado, muitos de nós alteramos a nossa dieta neste tempo. Qualquer alteração da dieta, mesmo que no sentido de comermos melhor, pode determinar momentaneamente uma alteração no ciclo do cabelo que faz com que, passados os tais 2 ou 3 meses, nos caia mais cabelo. E isso pode nos suceder também ao estar agora em casa com o Covid, com essa alteração da dieta. Por outro lado, a maior parte de nós está um pouco estressado com esta situação. Tudo isto envolve problemas, além dos próprios problemas de saúde, problemas laborais, problemas relativamente à família, à educação dos filhos, etc. Todas essas preocupações podem refletir-se também em maior queda de cabelo. E, portanto, mais um motivo para que nos possa cair mais cabelo nesta fase. Finalmente, a própria infecção pelo Covid, como todas as doenças febris infecciosas, passado 2 ou 3 meses, pode provocar uma queda de cabelo. Eu tenho vários pacientes que tiveram o Covid e que numa fase ativa da doença sentiram também sensações desagradáveis no couro cabeludo. Aquilo que nós chamamos de tricodínia, que corresponde a um ardor, uma alteração da sensibilidade que pode aumentar ao puxar os cabelos. Outro assunto que eu gostaria de vos focar hoje são quais são as principais alterações que houve nos últimos anos relativamente a todo este tema da tricologia. A primeira alteração que eu gostaria de focar é que existe uma doença nova, que se chama alopécia fibrosante frontal, que no tempo dos nossos avós não existia. Esta doença nova afeta sobretudo as mulheres e afeta as mulheres em idade perimenopáusica. Normalmente mulheres de 40, 50, 60 anos. E o que é que sucede nesta doença? Normalmente perdemos o fio das sobrancelhas e também da zona mais anterior da região frontal e temporal. É como se fôssemos ficando cada vez com a testa maior. Normalmente as pessoas apercebem-se mais cedo ou mais tarde disto e o diagnóstico é relativamente simples, desde que seja um dermatologista treinado e utilizando uma técnica que se chama tricoscopia e que nos permite detectar fases muito precoces desta doença e, felizmente, temos a capacidade, com os medicamentos que temos hoje, de travar a doença. Ou seja, embora não saibamos colocar nessa área em que perdemos o pelo novamente os cabelos, ou um dia mais tarde poderemos fazê-lo por transplante de cabelo, mas sabemos travar o processo e, portanto, é muito importante a detecção precoce. Este primeiro facto da existência desta doença que se chama alopécia fibrosante frontal puxa-me para uma segunda coisa muito diferente de quando eu comecei a ser dermatologista, que se chama tricoscopia. A tricoscopia é uma técnica de aumento do couro cabeludo e dos próprios cabelos. Esse ver em aumento o couro cabeludo e os próprios cabelos permite-nos fazer diagnósticos de uma forma muito mais fácil. Ou seja, há muitas doenças que antigamente nós, para diagnosticar, precisávamos de fazer uma biópsia e ter um exame histológico e neste momento não necessitamos desse exame na maior parte das doenças. A tricoscopia tem aspectos muito típicos que nos permite, em fases muito iniciais das doenças, detectá-las e poder tratá-las sem precisar sequer, muitas vezes, de efetuar uma biópsia. Portanto, eu penso que isto foi um ganho tremendo nos últimos 20 anos, os dermatologistas terem esta arma diagnóstica. Outro tema que está relativamente na voga nos últimos 10 ou 20 anos são os chamados tricologistas, ou seja, há pessoas que se intitulam por aí tricologistas. O que é isso de tricologistas? Tricologia é o ramo da dermatologia que se dedica às doenças do couro cabeludo e do cabelo. Como eu comecei por dizer, é um ramo da dermatologia. O que é que isso significa? Que para entendermos este ramo, para entendermos de tricologia, temos primeiro que ser dermatologistas. Porquê? Porque os processos que acontecem na pele do couro cabeludo são muito parecidos aos processos que existem na pele do restante corpo. Tem pequenas alterações, mas não é possível entendê-los sem primeiro entender os processos patológicos gerais da pele. Portanto, para se ser tricologista, é preciso ser-se dermatologista. Portanto, é uma coisa que eu aconselho sempre às pessoas, é quando virem escrito em algum sítio tricologia ou tricologista,
perguntar se se trata de um dermatologista, porque é a pessoa que tem a formação indicada para poder ajudar. Outro fenómeno relativamente recente é o fenómeno generalizado do transplante do cabelo. Existem duas técnicas principais, as duas úteis, uma na qual vamos buscar uma tira de pele à zona de trás, dividimos ao microscópio os folículos um a um e implantamos. É uma técnica que chamamos FUT. E existe uma segunda técnica em que vamos rapar a zona toda de trás do couro cabeludo, retirar os cabelinhos um a um e implantá-los na zona de cima. Porquê é que falo nisto? Porque existe agora o que nós chamamos um mercado negro do transplante do cabelo. O que é o mercado negro do transplante de cabelo? São transplantes de cabelo que são efetuados por indivíduos que não são nem dermatologistas nem cirurgiões plásticos. Ou seja, por pessoas que à partida não têm a formação necessária para compreender a pele e para compreender a cirurgia que estão a fazer. O país que mais pratica este tipo de atividade é a Turquia e nós todos os dias na nossa prática clínica vemos pessoas vindas da Turquia com problemas importantes determinados pela falta de rigor científico na forma como se efetua o transplante. Os erros mais habituais são uma linha anterior mal colocada, muito reta, normalmente muito anterior, que fica bizarro, sobretudo quando a pessoa envelhecer, e por outro lado, destruições muito grandes da área doadora, ou seja, a nossa área doadora é uma área limitada que temos nas zonas temporo-occipitais, portanto as zonas posteriores do couro cabeludo, e se não for o transplante feito da forma correta, podem ser destruídos mais folículos do que aqueles que são necessários para ir buscar. E essa destruição é uma destruição que depois será irreversível, porque as cicatrizes determinarão perda definitiva dos tais folículos. Outro aspecto que poderíamos focar nesta nossa conversa seriam alguns mitos que normalmente existem relativamente ao cabelo. Os mais comuns são que cortar o cabelo fortalece o cabelo, o que é mentira. O cabelo é uma estrutura morta, não tem células vivas, são células que estão mortas há muito tempo e, portanto, não têm qualquer capacidade de resposta do que quer que seja. Portanto, porque é que ao cortarmos as pontas ficamos com uma ideia de que o cabelo fica melhor? Precisamente porque a parte mais estragada é a que foi produzida há mais tempo, há 3, 4, 5 anos, de forma variável. É a parte que foi produzida há mais tempo e que, portanto, está mais deteriorada. Ao cortarmos essa parte, dá-nos uma sensação de que o cabelo ficou melhor e daí se estabeleceu este mito. Outro mito muito comum é que tomar suplementos de forma indistinta melhora o nosso cabelo, o que também não é verdade. Ou seja, os suplementos alimentares são úteis quando temos alguma carência, quando não nos alimentamos bem ou quando nos é detectada pelo médico alguma carência alimentar e, nesse caso, sim, podemos suplementar ou ferro ou outros componentes que sejam necessários e que estejam em falta, mas suplementar de uma forma geral numa pessoa que se alimente bem não faz qualquer sentido. Outro mito é que existem shampoos que têm um efeito anti-queda. Normalmente, quando entramos numa farmácia e vemos shampoos anti-queda, o que deveria dizer era shampoo volumizante. Porquê? Porque o shampoo não tem, na realidade, a capacidade de fazer com que caia menos cabelo. Normalmente, a maior parte dos shampoos com esta designação, o que faz é retirar um pouquinho menos de gordura à haste capilar e isso faz com que tenhamos um pouquinho mais de volume. Portanto, é mais um aspecto estético que, no entanto, por vezes pode ser importante. Finalmente, o mito muito enraizado de que lavar muitas vezes o cabelo nos faz cair mais cabelo. Hoje em dia, sabemos, por trabalhos que já foram feitos de uma forma muito rigorosa, que lavar 3 vezes por dia a cabeça ou lavá-la uma vez por semana determina uma queda exatamente igual, quer em número de fios que caem, quer em quantidade total ao peso do cabelo que nos cai. Portanto, é perfeitamente indiferente relativamente à queda lavar mais ou menos a cabeça. O que é que acontece? Se lavarmos a cabeça todos os dias, o número de fios que vamos ver com cada lavagem será menor do que se lavarmos só de 15 em 15 dias. Outro capítulo seria o que conselhos é que eu posso dar a quem esteja saudável e em casa, relativamente ao cabelo. Primeiro conselho, não fumar, não ter excesso de peso.
ter uma alimentação saudável e fazer exercício. Portanto, tudo o que significa uma promoção da saúde ajuda também, normalmente, o cabelo. E quando existir um problema relativamente ao cabelo, seja por falta de cabelo, ou seja por queda excessiva, e devemos considerar uma queda excessiva aquilo que é muito diferente do nosso normal, se nos cai muito mais cabelo do que aquilo que é o nosso normal, então devemos visitar um dermatologista para ter um diagnóstico e ter um tratamento específico da situação que está a provocar esse aumento da queda do cabelo. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Eu gostei muito de estar convosco e estou disponível para conversarmos. Obrigado.